Em Romanos capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos, o primeiro e o segundo. Eu gostaria que você lesse comigo o mais forte que você puder. Amém? Então no 3 nós vamos ler. 1, 2, 3. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Amém, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, obrigado por cada homem aqui presente, cada homem aqui é uma família, é um milagre. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença, porque se a Tua presença não estiver aqui, ó Pai, nada vale esse templo, nada vale esses homens aqui, nada vale estarmos aqui, ó Pai. Eu peço que pela Tua presença, pela Tua graça, sejamos transformados, capacitados, orientados, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Glória, achei. Estava procurando aqui. Não siga o padrão. Nós estávamos cantando agora há pouco. Derrama fogo, caia fogo do céu, queima este altar. Quem sabe você não conhece muito esse linguajar, assusta, né? Mas cair fogo, misericórdia, né? Não. Fala em fogo, pensa que em inferno, né? Tem nada a ver. É que lá em Reis, o profeta Elias, um homem de Deus, ele confrontou a idolatria no meio de Israel. E ali ele então ora ao Senhor para que um sinal para o povo, não para ele, porque ele cria, mas para o povo, que um sinal para o povo realmente marcasse aquela geração. E caiu fogo do céu e consumiu, queimou completamente o sacrifício que estava no altar que ele preparou. Então, quando nós cantamos isso, primeiro nós estamos cantando a Bíblia, segundo nós estamos desejando, orando, pedindo a Deus que também nós, o fogo que hoje, que era uma representação e é uma representação do Espírito Santo, do poder dele que purifica, que queima todo o mal, que nos transforma, purifica como purifica prata, ouro. Esse Espírito Santo queima em nós o sacrifício, a nossa adoração ao Senhor. Como nós lemos aqui, veja bem, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo está escrevendo a nós aqui, amém? Não siga o padrão. Por que que tem a ver esse tema com o que nós lemos? Há uma preocupação de Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala da obra salvadora do Senhor, ele explica de uma forma muito poderosa, que é peculiar a Paulo, a sua capacidade de explicar, e ele então traz o plano da salvação, a obra do Senhor para aqueles homens, e então ele começa o capítulo 12, começa assim, portanto, ou seja, em consequência do que ele falou até então, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, ou das grandes misericórdias, ou pelas misericórdias de Deus. Inclusive aqui nós temos o WhatsApp, você que quer contato, está nos visitando, ok? O pastor Márcio mencionou aí para entrar em contato conosco, você pode entrar em contato conosco, também através aí do WhatsApp, tem também a rede social, enfim. Mas, por causa das grandes misericórdias do Senhor, ou seja, há uma preocupação de Paulo. Paulo estava preocupado. Paulo desejava algo para a igreja. Ele estava preocupado, ele diz, peço ou rogo que vocês, ou seja, falando para nós homens que cremos, peço que vocês se ofereçam completamente, diga completamente. Paulo ele diz, pela misericórdia de Deus, se ofereça completamente como um sacrifício, se ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Sabe, amados, que nós, como cristãos, como homens, precisamos entender que é um desejo do Senhor em se relacionar conosco. E nesse relacionamento, a iniciativa foi de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê, o seu único filho,
para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então ele tomou a iniciativa e veio até nós. Então o Deus vivo se manifestou entre nós, e ele se entregou completamente como um sacrifício vivo lá na cruz. Nesse relacionamento cabe a mim, cabe a você, cabe a nós correspondermos, agora nos oferecendo como um sacrifício vivo. E essa é a grande batalha de todo homem. Essa é a batalha na nossa mente, nos oferecermos completamente. Porque há em nós, na nossa natureza humana, medo. Diga comigo, medo. Há em nós o medo. Há em nós o orgulho. Diga comigo, orgulho. Há em nós o engano da capacidade. Diga, engano da capacidade. Ou seja, nós achamos que temos a capacidade de fazer alguma coisa. E essa é a grande luta do ser humano. Paulo descobriu isso, ele viveu isso e está nos ensinando hoje. Quando eu decido servir a Deus, me oferecer a Ele como um sacrifício, estou dizendo: Senhor, o que eu tenho, o que eu posso fazer, é bom muitas vezes, mas não é o suficiente. Quantos de nós passamos crises no casamento? Quem sabe alguém aqui até já passou pela tragédia de um divórcio, ou está quase nessa situação, e fazendo o que é bom, fazendo o que nós aprendemos, fazendo aquilo que, nos esforçando, mas não funciona, não produz, não dá resultado, com os filhos, no trabalho. Então é necessário chegar num momento na minha vida, na sua vida, que eu reconheça isso: Senhor, como sacrifício vivo, eu preciso me entregar. Amém? Quem entendeu isso? No versículo 2, ele diz assim: ou melhor, continua no versículo 1 aqui: completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Agradável a quem? A Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então há algo que é agradável a Deus. Aí no versículo 2 ele continua dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Amém? E aqui é o tema da mensagem propriamente dito. O tema é: não siga o padrão. Nessa versão está escrito: não vivam como vivem as pessoas. Em outras versões está escrito: não se conformem com este século, não vos conformeis com este mundo. Há várias formas de dizer a mesma coisa. Basicamente existe um padrão, existe uma forma, existe um parâmetro neste mundo, e todos nós entramos nesse padrão, entramos nessa forma, entramos ou somos colocados, querendo ou não. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo: não. Diga para o teu irmão: não. Está errado o negócio. Ele está dizendo: não vivam como as pessoas vivem. Ou seja, não coma como as pessoas comem, não beba como as pessoas bebem, não se vista como as pessoas se vestem, não fale como as pessoas falam, não estude como as pessoas estudam, não trabalhe como as pessoas trabalham, as pessoas deste mundo. Ou seja, quando ele diz não vivam, a vida engloba tudo, sim ou não? Não se relacione como as pessoas desse mundo se relacionam. Porque neste mundo há uma forma, há um jeito, há um padrão que não agrada o Senhor. E por que não agrada? Porque tudo gira em torno do ser humano, do eu, da minha felicidade. Quantos lares estão destruídos hoje por conta dessa mentira? Eu tenho o direito de ser feliz. Isso que é dito hoje, martelado dia e noite, dia após dia.
Homens saem de casa deixando a esposa e os filhos, achando que têm o direito de ser feliz. Mulheres traem os maridos, achando que têm o direito de ser feliz. Filhos desonram os pais, achando que têm o direito de ser feliz. Pessoas caem no vício das drogas, do álcool, na imoralidade sexual, com essa mentira de que têm o direito de ser feliz. E por que é uma mentira? Não que nós não tenhamos o direito. Jesus veio e disse claramente: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Amém? Mas o grande erro é: o que me faz feliz de verdade? Por exemplo, meu filho de 5 anos, o que faz ele feliz na cabeça dele? Hoje ele acordou, ele queria comer bis, 8 horas da manhã. Eu falei: não, você vai comer pão de queijo no café da manhã, depois do almoço, no lanche da escola você vai comer bis. Não gostou. O que faria ele feliz naquele momento? Comer bis às 8 da manhã. Aí ele te pergunta: isso é bom para ele? Sim ou não? Será que eu, uma irmã de 43 anos, sou diferente dele nesse quesito? Essa é a grande mentira. Eu acho que eu sei o que vai me fazer feliz. Quantos aqui já tomaram decisões achando que seriam felizes e acabaram magoando alguém, ferindo alguém? Levanta a mão, vamos ver. Está vendo? Agora, em Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a tomar decisões que vão gerar paz, alegria e justiça. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Talvez você tenha algum conhecido, quem sabe você já passou por isso, algum parente envolvido com droga. Quem aqui? Com entorpecente. Você sabe o drama que é. Como que é terrível, sim ou não? Filhos batem nos pais, matam os pais matam os filhos, todo dia. Roubam, estupram. Agora, quem que entrou na droga, pensando que a droga era ruim? Seja uma cocaína, uma maconha, um crack. Falou: não, isso aí vai acabar com a minha vida, eu quero isso aí para mim. Você acha que alguém? Talvez alguém, mas você acha que é o normal isso? Paulo diz: não vivam, não se conforme, não siga o padrão. O padrão do mundo é: você está com problema no casamento, você conversa com alguém sobre isso, se é que vai conversar, porque um homem normalmente não conversa. Aí o teu camarada do trabalho, lá do bar, lá da conveniência, lá do futebol, lá do jiu-jitsu, lá do karatê, lá da sinuca, vai falar o que para você? Larga a mão, cara, você é besta, o que tem por aí, o que mais tem é mulher. Larga a mão disso aí, vai ficar sofrendo. Lá não, né? Glória a Deus. Quem já viu algo assim? E a mulher é a mesma coisa, ela vai conversar com as amigas, vai falar: não, o que mais tem por aí é homem, larga a mão de ficar sofrendo. E sabe, mas que eu não estou falando daqueles casos extremos de violência. Não, lógico, violência tem um caminho que é a polícia. Certo? Eu estou falando disso. Estou falando de situações que a maioria. É compatibilidade de gênios. É porque eu quero seguir o meu caminho. Porque eu não aguento mais. Deus te fez homem. Fala para o teu irmão: Deus te fez homem. Deus te deu ombros largos. Quem aí tem ombros largos? Levanta a mão. Deus te fez com ombros largos. Sabe por quê? Para carregar a carga. Quem que vai carregar a carga na tua casa? Tua mulher? Quem que vai carregar a carga na tua casa? Tua mulher? Teus filhos? Você pode até ensinar teus filhos homens a carregar a carga, mas com teu exemplo. Não viva, meu irmão, na frente da TV, preso no celular, na conveniência, fugindo, se escondendo no trabalho. Há homens que se escondem no trabalho, não quer um relacionamento de verdade com a esposa, não quer chegar em casa para resolver problema, se esconde no trabalho. Esse é o padrão do mundo. Não podemos viver dessa forma. Quem concorda, diga amém.
Nós precisamos de uma transformação. Diz o texto aqui no versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme. Olha que interessante. Primeiro, que eu não consigo me transformar sozinho. É Deus que me transforma. É Deus que me transforma. Segundo, eu preciso deixar. Ele diz aqui: deixe, permita, conceda que Deus o transforme. Eu preciso que Deus me transforme. Quem precisa aqui? Quem entende que precisa de uma transformação? Amém? Sabe que o Senhor Jesus, quando Ele certa vez estava orando no monte, isso está registrado lá em Marcos capítulo 9, mas não vamos ler agora não. A glória, a presença do Senhor foi tamanha sobre a vida dele, que ele ficou transfigurado, ele resplandecia a luz. A mesma palavra que está lá na transfiguração, o mesmo verbo, está aqui nesse versículo 2. A diferença é que Jesus foi transformado em segundos, porque Ele é um com o Pai, Ele é Deus. Mas o desejo dele é que eu também seja transfigurado, eu também seja transformado, dia a dia, de glória em glória. Amém? Porque hombridade e semelhança a Cristo são? Hombridade e semelhança a Cristo são? Fala para o teu irmão: deixa Deus te transformar, meu irmão. Mas para isto tem que ser homem. O covarde não deixa, não permite que Deus o transforme. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. O covarde não tem coragem de orar sinceramente: Senhor, eu estou errado. Não é minha mulher, não é meu filho, não é meu patrão, não é meu empregado. Eu estou errado e eu preciso ser transformado por Ti. O covarde não faz essa oração. É preciso muita coragem para falar isso a Deus. Porque quando nós falamos para Deus, Ele faz. Quem crê? Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo dizendo: o Espírito Santo de Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de pânico, mas de coragem, de intrepidez e de poder. Por isso que Paulo escreve dizendo: não ande ansioso, antes ofereça a Deus as suas orações. Ansiedade, pânico demonstram que eu não estou conseguindo ser transformado pelo Senhor. E essa transformação, meu irmão, ela precisa ocorrer na nossa mente. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18, diz assim, ó: todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Olha só, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Aqui no contexto ele está falando daqueles que entregaram a vida a Jesus, que essa obra vai sendo feita cada vez, dia a dia, de glória em glória. Deus não exige de nós perfeição. Deus não exige perfeição de ninguém, mas Ele exige a disposição de mudar. Ele exige de nós a disposição de obedecer. No versículo 2 ainda de Romanos 12, ele diz aqui, ó: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem, permitam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A mudança tem que acontecer na minha mente. Há uma frase no currículo Hombridade, lá no curso Tesouro, que diz assim, ó: nossa vida é transformada quando deixamos, presta atenção, quando deixamos de viver com base em nossa personalidade para viver com base em princípios. Diga assim: eu sou transformado quando eu deixo de viver com base na minha personalidade para viver com base em princípios. Quem aqui é estourado? Pavio curto, levanta a mão.
Eu sou. Essa é a personalidade. Se eu viver de acordo com a minha personalidade, vocês acham que vai dar bom? Quem tem pavio curto aí acha que dá bom? No trabalho dá bom? Com a esposa dá bom? Com os filhos é bom? Se eu viver conforme a minha personalidade, estou enroscado. E sabe, você é um cara retraído na sua, tímido. Tem alguém aqui assim? Então vou perguntar, já não vai levantar a mão, né? Porque é tímido, né? Mas faz um esforço e levanta a mão, vamos ver. Aí, glória a Deus, alguns aqui, valentes. Obrigado. Se você reagir a situações extremas, seja no trabalho, seja em casa, com os filhos, com base na tua personalidade somente, vai dar certo? O que você acha? Quem aqui desses que levantaram a mão já passou situação difícil por conta da personalidade? Aí. Nós aprendemos que somos transformados quando deixamos de viver com base na nossa personalidade, passamos a viver com base em princípios. Não que a nossa personalidade vai morrer. Deus te fez de uma forma, Deus te deu características. Agora, essas características precisam ser utilizadas, trabalhadas com base em princípios, que é o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Pedro era um cara estourado. João, que escreveu o Evangelho de João, era um cara estourado, por exemplo. Moisés era um cara na dele. Elias era um cara que pediu para morrer, quase depressivo. Mas eles não foram pautados com base na personalidade deles. Eles entenderam, perceberam e se permitiram ser transformados. Amém? Paulo está dizendo a nós aqui, com base na palavra: deixe que Deus transforme a sua mente, a sua estrutura. Capítulo 8, versículo 6 de Romanos diz assim, ó: as pessoas que têm a mente controlada, veja bem, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Eu te pergunto, a tua mente é controlada pelo quê? Pela natureza humana? O que a natureza humana tem para oferecer? As necessidades básicas, que normalmente ela distorce. Então nós temos necessidades básicas, por exemplo, alimentação. Então a nossa natureza humana tende a extrapolar isso, levar para o excesso, para a gula. Necessidade de beber é uma básica, água, a gente não vive sem água, algo que nos refrigere. Mas a natureza humana nos leva ao excesso, se nós permitirmos. Sexo é uma necessidade que nós temos, básica. Mas se nós permitirmos, a nossa natureza humana nos leva ao excesso. E nunca está bom, nunca é suficiente. Isso leva a distorções. São exemplos. Temos a necessidade de sermos amados. Mas se nós permitirmos, a nossa natureza humana nos leva a uma situação que nunca está bom, onde gera o ciúme, a insatisfação, sentimento de inferioridade, por aí vai. Mas se a nossa mente for controlada pelo Espírito Santo de Deus, nós teremos a vida eterna e a paz. Diga assim comigo: Senhor, eu te peço, me transforme, que a minha mente seja transformada, direcionada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Não seja dominado por este mundo, pela forma deste mundo, pelos padrões deste mundo. É difícil, não é fácil. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Finalzinho da Bíblia. Quem sabe você não conhece a Bíblia aí? Não tem problema, você está aprendendo. Lá no finalzinho da tua Bíblia tem Pedro. É curtinho, pequenininho.
final, último livro Apocalipse, antes tem Judas, umas cartas de João ali, Pedro. Quem achou? Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Melhor, vamos ler o 13 e 14. Se você achou o 13, você vai ler comigo bem forte, o 13 e o 14, vamos lá, diz assim, 1, 2, 3. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Amém? 14 agora. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Olha que interessante. Estejam prontos para agir. Quem está pronto para agir aí? Amém? Tá nada. Quem está pronto para agir aí? Crê, amém? Glória a Deus. Pergunta para quem está do teu lado aí: você está pronto para agir, meu irmão? Estejam prontos para agir. O lugar do homem não é no sofá na frente da TV. Não é sentado no vaso vendo o celular. O lugar do homem é onde ele precisa agir. Amém? Ou não amém? Estejam prontos para agir, diz o texto. Um bom soldado, obrigado, ele está pronto para agir. Um bom atleta está pronto para agir. Um bom lutador está pronto para agir. Não tem como chegar na hora. Peraí, vou me arrumar aqui, vou me ajeitar. Concorda comigo? Quando surge a oportunidade, você tem que estar pronto. Com a mente renovada no Senhor, você estará pronto para agir. Mas o versículo 14 diz assim: sejam obedientes a Deus, e olha só, e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Não deixe a sua vida ser dominada. É o mesmo termo no original que nós lemos lá em Romanos 12. Não se amolde, não se acomode, não viva como vivem as pessoas desse mundo. Aqui eles traduzem de uma forma diferente. Não seja dominado. Fala para o teu irmão: não seja dominado. E é interessante porque Jesus diz o seguinte. Ele diz, olha, falando sobre o agir do diabo, ele diz assim: o ladrão, o criminoso, ele é covarde. Ele vai onde ele sabe que ele pode. Então, se ele entrar na casa do valente e dominar o valente da casa, ele tem toda a casa a seu dispor. Mas se ele não domina o valente, ele é expulso. Quem que é o valente da sua casa? Quem que o Senhor pôs lá como um valente da sua casa? Quem? Quem que é? Você percebe que hoje, na maioria dos lares, a mulher está carregando o fardo sozinha? Sozinha. O valente está amarrado, está dormindo, está disperso, está desanimado, está abatido. Não se deixe dominar. Não se deixe dominar. Amém? Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus te capacita. Creia nisso. Nessa noite, nós vamos orar daqui a pouco. O desejo do Senhor para nós, para mim, para você, é que cada um de nós aqui seja transformado, capacitado para agir, para fazer a vontade dEle,
Aqui em Tito, capítulo 3, 5, não precisa abrir não, diz assim, ó. Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Olha só, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que, olha só, nascêssemos de novo, e dando-nos uma nova vida. Sabe, amados, que o Senhor deseja nos dar uma nova vida. Não é uma vida reformada, é a nova vida. Não é uma casa reformada, é uma casa nova. Casa reformada é bom, mas uma casa nova é melhor, sim ou não? Deus não quer dar uma vida reformada para nós. Às vezes a gente consegue reformar a vida, né? Uma boa terapia, né? Um exercício físico, uma motivação no trabalho, alguma coisa, a gente consegue dar uma reformada. Mas isso tem limite. O que o Senhor deseja para mim, para você, é uma vida nova. Por isso que lá em Romanos, de novo, 12:2, continuando, diz assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só, os transforme por meio de uma completa mudança. Ele continua, assim vocês, olha só, conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se eu perguntar aqui, será uma pergunta retórica. Se eu perguntar, quem gostaria de conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus? Todos. Quem que vai falar não? Não é verdade? Mas como que eu faço isso? Através da permissão. Quando eu permito que Deus transforme a minha mente. Se você permitir, você vai parar de fazer coisas que hoje você faz. Você vai começar a fazer coisas novas que hoje você não faz. Você vai parar de falar coisas que hoje você diz. Você vai começar a falar coisas novas que hoje você não diz. Você vai começar a pensar coisas novas que hoje você não pensa. Você vai deixar de pensar coisas que hoje você pensa. Você vai reagir de uma nova forma. Isso não é fácil. Como eu disse, isso não é para covardes. Isso não é para acomodados. Isso é para homens de verdade. Diga assim, homens de verdade. Na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, você sabe a oração do Pai Nosso. Você canta, você ora antes de jogar futebol, ora na escola. Quem sabe no seu trabalho vocês oram a oração do Pai Nosso. Você sabe. Diz lá o quê? Que venha o seu reino, seja feita a sua. Mas a vontade de Deus na minha vida, boa, perfeita e agradável, só é possível se eu permitir que Ele transforme o meu entendimento. E diz aqui interessante, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Ou seja, ninguém conhece, ninguém experimenta, ninguém prova a vontade de Deus naturalmente. A boa, perfeita e agradável não. Deus, na misericórdia dele, no grande amor dele, ele nos livra, né? Às vezes ele está fazendo errado lá, ele, né, com a misericórdia põe a mão, não deixa que o pior aconteça, é verdade. Mas isso nem de longe é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem sabe você já está cansado e está empurrando com a barriga o negócio. Porque nós homens, nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos. Sim ou não? Com facilidade. Mas o que o Senhor está falando para mim hoje, para você, é: não se adapte a este mundo. Não viva como vive este mundo. Permita que o Espírito Santo transforme a sua mente. E você verá nos teus filhos, na tua esposa, no seu trabalho, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começará a viver a hombridade, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E o que vem do Senhor, amados, é maravilhoso, porém não é automático. Não é. Quero orar contigo nessa noite sobre transformação da mente, do modo de ver, do modo de agir. Porque quando eu oro ao Senhor, sinceramente,
Ele vai começar a me mostrar. Eu creio que o Senhor vai começar a te mostrar. Não é o pastor, não é o teu irmão, não é o teu amigo que vai falar, tal coisa. Não. O Espírito Santo vai começar a te incomodar. Acredito que alguns já estão aqui percebendo isso. Já estão sabendo de algumas situações que precisam mudar. Precisa abrir mão. Isso é o Espírito Santo falando no teu coração, meu irmão. Não resista a isso. Vai ficar lutando até quando? Até não ter mais jeito? Porque chega uma hora que não tem mais jeito. Não se iluda. Chega uma hora que não tem mais jeito. Isaías fala, me procurem o Senhor enquanto é tempo. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, isso não é à toa. Não foi você que veio aqui, foi o Senhor que te trouxe aqui. Isso não é por acaso. Vamos aproveitar a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Antes de orarmos, eu quero convidar o Elenilson aqui, ele vai compartilhar um testemunho contigo.